Marcos, abra sua Bíblia, eu vou precisar de 2 textos bíblicos, eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje de uma forma tão poderosa, tão poderosa. Eu já estou imaginando como é que você vai sair daqui nessa noite. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 28. E depois nós vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 2. Eu passei boa parte dessa tarde hoje, orando por cada um de vocês. Por cada um. Eu disse, Deus, todas as pessoas que passarem, ó Deus, que entrarem por aquelas portas, que eles não saiam como eles entraram. Que a bênção do Senhor os alcance. Marcos, capítulo 4, versículo 26. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa, a colheita. Versículo 27, a última frase do versículo 27, diz assim, a última parte, e a semente brotasse e crescesse. Diga comigo, a semente brotasse e crescesse. Diga comigo, crescesse. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Diz assim, Lucas está logo depois de Marcos. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos ler todos juntos, vamos lá? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Glória a Deus. Sabe, esse texto, ele fala algo interessante para nós. A Bíblia está nos dizendo aqui, no versículo, na parábola, que a vida, o reino de Deus, é como se fosse uma semente que uma vez plantada, essa semente brota e cresce. Jesus está comparando o reino de Deus como uma semente que plantada brota e cresce. E a Bíblia diz que a terra por si mesma frutifica. A Bíblia está nos mostrando aqui que o crescimento é um processo natural. Jesus aqui está nos falando de uma lei, de um princípio. Se você examinar o capítulo 4, você vai ver que Jesus ele está falando de algumas parábolas, e dentro dessas parábolas existem algumas coisas que são leis, são princípios. Poderia citar aqui, ele fala da parábola do semeador, capítulo 4, versículo 1 começa. A lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Você não vai colher diferente daquilo que você plantou. Você não vai colher outra coisa que você não tenha plantado. O que você planta, você colhe. Isso é uma lei. Você não vai plantar goiaba e colher jabuticaba. Você não vai plantar batata e colher alface. É uma lei. Aquilo que você planta, você colhe. É possível que hoje
você esteja fazendo uma colheita na sua vida, boa ou ruim, daquilo que você plantou. Jesus também fala, nesse capítulo, em uma outra parábola, sobre a lei da atração. Interessante isso, a lei da atração. O texto de Marcos, capítulo 4, ele diz assim, versículo 25, porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ao que tem, lhe será dado. Outro dia, um amigo meu, dono de uma grande empresa, um faturamento enorme. Ele tem um carro importado na garagem, 2 carros SUV importados. E ele levou a esposa para jantar, no Dia dos Namorados. Foi a um shopping. E ele entrou, quando ele chegou no restaurante, falou, olha, o shopping hoje está com um sorteio aqui para as pessoas e tal. Você poderia deixar o seu nome? Ele foi e deixou o nome, foi jantar. Quando, de repente, o shopping anuncia o nome dele como o ganhador do carro. Eu virei para ele e falei, o rio realmente corre para o mar. Você já ouviu essa expressão? Quem não precisa, ganha. Ao que tem lhe será dado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Agora, na parábola da semente, Jesus está falando que a semente que é plantada, ela brota e cresce. Uma outra lei que existe, que rege a minha vida, e que rege a sua vida, e que rege esse mundo, é a lei do crescimento. A lei do crescimento. Por si só vai crescer. Por si só vai crescer. O crescimento é uma lei que rege tanto o reino animal, o mundo animal, os animais nascem e crescem. O mundo aquático, os peixes, os seres que vivem nas águas, eles nascem e crescem. As aves nascem e crescem. Não é diferente também com o reino vegetal. O reino vegetal também está debaixo da lei do crescimento. Uma semente germina e cresce. Se transforma numa árvore. Toda grande árvore que você já viu e que você verá na sua vida, um dia, foi uma minúscula semente. É uma lei. E no reino de Deus, essa lei do crescimento também existe. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um homem que lançasse uma semente na terra, essa semente nascesse, brotasse e crescesse. O reino de Deus também é um reino de crescimento. Nós estamos debaixo de leis. Existe uma lei que, ainda que você não concorde com ela, ainda que você não acredite nela, ela rege a sua vida. É a lei da gravidade. Eu não acredito. Vou subir no prédio, eu não acredito em lei da gravidade. Eu vou pular e você vai ver, eu vou sair andando no ar. Você vai se esborrachar. Porque tudo que sobe, desce. É uma lei. Existem inúmeras leis que regem a vida aqui na terra. Por mais que você não concorde, elas existem. E elas regem a sua vida. E a lei do crescimento é uma delas. Por mais que você não quisesse crescer, quando você nasceu, você cresceu. Uns nem tanto, mas cresceu.
O fato é que você não é mais a mesma pessoa. A lei do crescimento é um processo natural. No mundo natural, no mundo físico natural, os que crescem se tornam grandes. No mundo espiritual, os que crescem se tornam maduros. Você entende isso? Uma pessoa madura, madura na fé. Não é altura, é maturidade. Eu amadureci. Eu sou maduro na fé. Eu cresci. Quem cresce espiritualmente se torna adulto na fé. Quem cresce espiritualmente amadurece na fé. A palavra crescimento, ela aparece centenas de vezes na Bíblia. Desde Gênesis, a primeira ordem de Deus ao homem é crescei, lembra? Crescei e multiplicai. É um fator que vem de Deus para nós. Então é natural que a gente cresça. Mas a minha pergunta a você é, desde que você entregou sua vida para Cristo, você tem crescido? Ou você está estagnado? Você tem crescido ou você está travado? Você tem crescido ou você está parado? Essa é uma boa reflexão. Cada criança que nasce, que vem à luz, cada flor que desabrocha, cada animal que nasce, cada célula que nasce, segue um ritmo natural de crescimento de acordo com a sua espécie. Grande é a angústia de um pai, de uma mãe, que ao ter um filho, percebe que esse seu filho, ou essa sua filha, está sofrendo de alguma anomalia, ou seja, não está crescendo. Você já imaginou a angústia de um pai, de uma mãe, quando o filho, quando a filha nasce, e com o passar dos dias, eles começam a perceber que algo não está normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que crescimento é algo natural. É algo importante. E agora em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus também crescia. Crescia em estatura, aliás, crescia em sabedoria, estatura e graça. Diga comigo, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. O próprio Jesus estava debaixo da lei do crescimento. O que isso tem a ver comigo? Que aqui está um padrão, aqui está um modelo de crescimento. Eu gostaria, agora é que começa a minha pregação, agora é que eu começo a falar com você. 3 dimensões que eu e você precisamos crescer. 3 dimensões que eu e você precisamos crescer. Sabedoria, estatura e graça. Sabedoria. Existem 2 coisas que são fundamentais para você crescer em sabedoria. A primeira delas é temor de Deus. Temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus, Provérbios 9:10, o temor de Deus, você lembra o que é? É o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 também vai dizer isso. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Para quem não conhece a Deus, temor de Deus tem a ver com medo de Deus. Tem a ver com, Deus vai me castigar. Deus vai fazer alguma coisa comigo. Não é isso. Quem conhece a Deus, sabe que temor a Deus é amor a Deus. É respeito para com Deus.
Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, se alguém puder colocar na tela, me ajuda. O temor, a Bíblia diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, com toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas as palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O texto está dizendo que a primeira coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos e que nós precisamos aprender é quem é Deus. Quem é Deus? Os judeus, uma das coisas que eles ensinam os filhos, quando os filhos começam a falar, não é papai e mamãe. Eles começam a pronunciar o nome Senhor. Antes de pai e mãe, eles aprendem a falar Deus. Embora não Deus, mas o Senhor. Porque eles não pronunciam Deus, com medo de tomar o nome de Deus em vão. É dever dos pais. É dever dos pais cuidar dos filhos fisicamente e espiritualmente. É dever dos pais. Uma coisa fundamental para a sabedoria, além do temor de Deus, também é conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo é a tua ignorância. Porque o diabo, todas as vezes que ele te ataca, todas as vezes que ele vem contra você, ele vem numa área que você é ignorante. Numa área que você não tem conhecimento. A Bíblia nos diz lá em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. O texto diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. O que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Jesus disse em Mateus 22, ele disse, errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conhecimento é fundamental. Você só chegou aonde você chegou na vida por causa do conhecimento que você tem. Você ainda não chegou aonde você gostaria de chegar na vida por causa do conhecimento que te falta. Olhe para mim. Aconteceu um incêndio numa casa. Nessa casa morava pai, mãe e 3 filhas. E de repente eles foram surpreendidos pelo fogo. A casa toda começou a pegar fogo. E eles então saíram desesperados, no meio daquela fumaça, eles não enxergavam nada, e eles saíram correndo para o lado de fora. E quando eles chegaram do lado de fora, que o pai olhou, estava a sua esposa e 2 filhas. Uma filha não estava ali. E o que o pai fez? Ele voltou correndo para dentro de casa, para buscar a outra filha. Só que ele não sabia de uma coisa. Ele não tinha conhecimento. Que aquela filha que estava faltando, saiu pela porta do fundo e estava na casa do vizinho. E sabe o que aconteceu com aquele pai? Uma viga caiu sobre a cabeça dele e ele morreu. Qual foi a causa da morte? Falta de conhecimento. Se ele soubesse que a filha estava salva, ele não entraria lá dentro. Ele não entraria naquela casa. Se ele tivesse esse conhecimento, ele não teria feito isso. Mas ele, no instinto de pai, ele foi salvar a filha. A intenção era boa, mas não tinha
conhecimento. Não adianta ter boas intenções, se você não tem conhecimento. Conhecimento é extremamente importante, porque aquilo que você não conhece pode acabar te matando. O que leva uma empresa à falência é a falta de conhecimento, porque se eles tivessem conhecimento, não teria falido. O que leva um casamento à ruína é a falta de conhecimento, de um para com o outro. O que leva os filhos a se debandarem numa má criação de filhos, ou a ausência, é a falta de conhecimento. Ou seja, aquilo que você não conhece pode impedir o seu crescimento. Então, a falta de conhecimento é um empecilho, é uma barreira ao crescimento em sabedoria. Você precisa ter conhecimento, você precisa adquirir conhecimento, você precisa conhecer a palavra, você precisa. E a Bíblia diz que Jesus também crescia em estatura. Diga comigo, crescia em estatura. Estatura tem a ver com aquilo que é físico. Estatura tem a ver com aquilo que é visível. E quando se fala de estatura aqui, eu quero falar sobre seus objetivos. Eu quero falar sobre os seus objetivos, e eu quero falar também sobre os seus sonhos. Eu quero falar também sobre as realizações da sua vida. Talvez você não se deu conta disso. Um dos maiores inimigos ao crescimento de vitórias na sua vida é a falta ou o não tirar proveito de pequenas vitórias. As grandes vitórias da vida, elas são construídas em pequenas vitórias. O filho que se formou numa faculdade, agora pegou o diploma, cada dia de estudo foi uma vitória. Cada dia se deslocando de casa até a faculdade. Tudo que você construiu na sua vida, tudo que você tem, tudo foi feito através de pequenas vitórias. E você precisa ter esse conhecimento. Para mim, uma das maiores invenções na face da Terra, para mim, uma das invenções mais inteligentes da Terra, para mim, foi a escada. O cara que inventou a escada, ele é inteligente demais. Você já parou para pensar se ninguém tivesse inventado a escada? Como é que você ia subir nos lugares? Você já parou para pensar nisso? É tão simples, é tão óbvio, que a gente nunca parou para pensar nisso. Mas quem inventou a escada é alguém muito inteligente. Por quê? Ele colocou na escada o quê? Degraus. Cada degrau você está subindo para alcançar o seu objetivo. Quando você não comemora, quando você não celebra, quando você não dá valor às pequenas vitórias, você não vai alcançar grandes vitórias na vida. Gente que não valoriza as pequenas conquistas, jamais vai ter acesso às grandes conquistas. Não vai conseguir. Quando eu digo de tirar proveito das pequenas vitórias, eu quero dizer o seguinte: cada vez que você alcançar uma vitória, você usa aquela vitória para alcançar outra. E depois você usa essa vitória para alcançar outra. Quem está entendendo, diga amém. Davi derrotou Golias. Você já leu essa história? Você já ouviu essa história? O gigante. Foi uma grande conquista. Foi uma grande vitória. Sim, foi. Só que antes de vencer Golias, Davi venceu um leão. Antes de vencer Golias, Davi venceu um urso.
E quando ele foi lutar com Golias, ele disse: Deus veio sobre mim, eu venci um leão, eu venci um urso, e eu vou vencer esse incircunciso filisteu. Você está entendendo? Eu não sei o que você está passando na vida hoje, eu não sei. Mas olha para trás, para a sua vida. Quantas vezes lá atrás você pensou que era o fim, e não foi? Quantas vezes lá atrás você falou, agora acabou, e não acabou? Lembra daquelas vitórias lá. São recursos que Deus permite na sua vida, que você não pode se esquecer delas, porque elas são fundamentais para você enfrentar as que virão amanhã. Salmo 103. Bendiga a minha alma ao Senhor, e bendiga tudo quanto há em mim, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Eu não posso esquecer. Eu não posso. Eu não posso esquecer as vezes que eu estive doente e eu melhorei. Porque quando eu voltar a adoecer, eu vou me lembrar que eu melhorei. Eu não posso esquecer as crises familiares que eu já passei. Porque se eu me esquecer, quando eu enfrentar uma outra, eu vou falar, agora é o fim, acabou. Eu não posso esquecer das vezes que eu venci um vício, que eu venci uma situação lá atrás, porque quando a tentação vier novamente, eu sei que se eu fiz, eu posso fazer novamente. Se eu venci, eu posso vencer de novo. Use as pequenas vitórias. Use as pequenas vitórias. Coisas talvez simples, do dia a dia da vida. Sabe, tal como uma vaga no estacionamento. Que você chegou e o lugar estava lotado e você ali, não, mas eu sei, Deus deixou uma vaguinha para mim aqui. Tem uma vaguinha para mim aqui, e de repente você encontra. E quando você encontra, você diz, Senhor, obrigado. Parece bobo, parece simples, parece tão superficial, tão banal, tão pobre. Mas essas pequenas coisinhas, sabe, vão nos projetando para as grandes conquistas que nós queremos na vida. Essas pequenas vitórias, elas nos projetam para alcançarmos os nossos grandes objetivos. São as pequenas vitórias, ou seja, de pequenas vitórias em pequenas vitórias que Deus nos dará grandes vitórias. Porque fostes fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Quando há uma passagem em Provérbios que diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Eu gosto muito desse texto. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe quando você começa a reconhecer Deus em tudo, tudo. Nas coisas mais simples da vida. Deus estava nisso. Deus me abençoou nisso. Deus me abençoou naquilo. Nossa, eu orei e aconteceu. Comece a ver a vida com esses olhos. Comece a ver a vida com esses olhos. E você vai se tornar um colecionador de vitórias. E essas vitórias só têm uma tendência. A volumar, crescer. E quando você atingir coisas grandes, aí você vai começar a alcançar coisas grandes. Porque uma coisa atrai a outra. Uma pessoa que, com muito suor e sacrifício, conseguiu comprar um lote. Quando ele consegue comprar um lote, ele já fala assim, construir vai ser fácil. O mais difícil é eu conseguir. Porque ele alcançou uma vitória. Você está entendendo? A pessoa que anda e ele precisa muito de um veículo para se locomover e um meio de transporte, e ainda que ele compra um carro bem simplesinho, ou uma moto, um veículo, ele olha para aquilo e ele diz, eu vou conseguir um outro melhor. Eu vou trocar esse por um outro melhor, porque o mais difícil eu consegui. A vida é assim. Mas eu e você precisamos aprender a celebrar essas pequenas vitórias. Porque assim nós vamos crescer em estatura.
Mas me chama a atenção que um dos inimigos para você não alcançar essa vitória, para você não crescer nos seus sonhos, nos seus objetivos de vida, eu vou te falar uma coisa que é fundamental para você não romper. Ouça isso. Para você não crescer, para você não romper. Qual é o maior inimigo que me impede de romper? Eu vou te dizer, não começar. Diga comigo, não começar. Aquilo que você começa, termina. Mas aquilo que você não começa, você jamais terminará. Jamais. Tem muita gente na vida que só tem plano. Neemias, quando você abre a sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias era um copeiro do rei, e Jerusalém estava destruída, os hebreus haviam sido levados, os israelitas, como escravos para uma outra terra, e Neemias então recebeu informações de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, os portões incendiados. No primeiro e segundo capítulo você vai ver que Neemias toma conhecimento, ora e jejua, e traça um plano, mas depois ele tem que agir. Tem gente que ora demais, mas não age. Eu vou te mostrar uma passagem na Bíblia, que um dia, Deus repreendeu uma pessoa porque ela orava demais. Sabe quem foi? Moisés. Não repreendeu, exortou Moisés. Moisés diante do Mar Vermelho, o povo estava ali, e Moisés orando, oh Deus, e agora, o que eu faço? Qual foi a palavra de Deus para Moisés? Por que clamas tu a mim? Diga ao povo que marche. Por que clamas tu a mim? Ô Moisés, por que você está orando? Não é hora de orar, é hora de agir. Oração, orar sem ação não vai te levar a lugar algum. A ação junto com a oração são componentes fundamentais. Mas se você não começa, nada acontece. É possível que, no fim deste ano, você se assentou e escreveu uma carta de intenções, de planos e projetos para serem executados no ano de 2018. A pergunta que eu faço é: quantos você de fato conseguiu? Quantos você de fato falhou? E quanto você de fato nem tirou do papel? É bem possível que a maioria deles nem do papel saíram. Você não começou. Você não começou. Sabe, eu entendo pela Bíblia que eu e você somos responsáveis por começar. E Deus é responsável por nos ajudar a terminar. Mas se ninguém começa, não termina. Não termina. Não termina. Interessante que há pessoas que estão sempre esperando ter. Eu preciso ter isso para fazer aquilo. Eu preciso ter aquilo para fazer aquilo outro. Ei, pare com isso. Pare com isso. Os ventos raramente nos são favoráveis. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes, aquele que olha para o vento nunca, aquele que olha para as nuvens nunca semeará, aquele que olha para o vento nunca colherá. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? É que a situação raramente estará favorável a nós. Comece com aquilo que você tem na mão. Comece com aquilo que você possui. Ainda que sejam 5 pães e 2 peixinhos. Mas comece. É interessante isso. Eu não sei quantos de vocês aqui têm uma casa própria. Por mais simples que seja, mas é a sua casa. Eu não sei quantos de vocês têm. Mas eu te desafio a uma linha de raciocínio comigo agora. Se fosse para você construir a casa que você tem, ou se fosse para você comprar a casa que você tem hoje, você conseguiria? É bem possível que você diria para mim, pastor, se fosse para eu comprar minha casa hoje, eu não daria conta. É bem possível que você diria isso. Mas na época que você comprou ou construiu, você também não dava conta.
Mas se eu não dava, então por que eu consegui? Porque você começou. Entende? Mas crescer em estatura também é amadurecimento. Como eu disse no início, amadurecimento. Existe uma coisa que eu e você, nós não gostamos muito. Mas não existe nada melhor para nos amadurecer do que tribulações na vida. Ninguém gosta de problemas, ninguém gosta de se ver dentro de uma situação na vida na qual te traz dores, te traz sofrimento. Ninguém gosta. Mas ninguém é a mesma pessoa depois de passar por uma tribulação. Ninguém. Você muda. Há uma transformação em você. Algo muda em você. Interessante que a tribulação, ela é inevitável. Jesus disse, no mundo, tereis aflições. É inevitável que venha. Mas a tribulação provoca uma coisa, que se chama paciência. Paciência. A paciência, no meio do sofrimento, te leva à experiência. E a experiência produz o amadurecimento. Em Romanos, capítulo 2, versículo 2 ao 5 diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos fora dado. Tribulação não é um desafio impossível quando você tem Cristo. Não é. Mas não é mesmo. Em Coríntios 10, 13, a Bíblia diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape. Traduzindo esse texto, está falando assim, Deus não vai permitir que você sofra mais do que aquilo que você suporta. E o que eu gosto muito nesse texto é que, antes com a tentação, dará também o escape. Essa palavra dará também o escape, quer dizer, vai fazer você passar por cima. Você vai passar por cima. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E em último, crescer na graça, para com Deus e para com os homens. Diga comigo, crescer em graça, para com Deus e para com os homens. O que quer dizer isso? Quando você cresce em graça, você adquire credibilidade para com Deus e para com os homens. A Bíblia diz que a igreja primitiva, os apóstolos, eles caíram na graça do povo. Ou seja, eles tinham credibilidade das pessoas. Quando a graça de Deus vem sobre você, você passa a ter credibilidade diante de Deus, diante dos homens. E o que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o favor que você não merece, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele te deu graça. Ele disse, você não merece, mas eu vou te dar. Você não merece, mas eu vou te dar. Graça é o favor que você não merece, mas Deus te dá. Porém, para falar de graça, eu preciso falar de 3 coisas que te levam a crescer na graça. A primeira delas, a primeira coisa que te leva a crescer em graça é a oração. Oração. A oração faz você crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Pastor, está na Bíblia, tá? Na onde? Mateus 6,6.
Mas tu, quando orares, entra para o teu aposento e fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará o quê? Publicamente. O texto diz, te recompensará publicamente. Ou seja, Deus que te viu no secreto, quando você o buscava, Ele vai te recompensar publicamente. Publicamente é o quê? Diante dos homens. Segundo, fé. Fé. A Bíblia, em Romanos capítulo 12, a Bíblia menciona medidas de fé. A Bíblia fala ali em Romanos 12, que a cada um é dado segundo a medida da fé. Bom, medida da fé, então a Bíblia está dizendo que existe diferentes tipos de medida de fé. Por essa razão, você lê na Bíblia, pouca fé, Jesus não disse? Homens de pouca fé. Muita fé. Ao centurião, Jesus disse, jamais vi uma fé tão grande como a sua. Grande fé. Cheios de fé. Então, existem várias medidas de fé. Qual é a sua medida? Pouca? Muita? Grande? Cheio? Ou vazio? Ninguém precisa e ninguém deve se conformar com a medida de fé que tem. Pelo contrário, você precisa sempre procurar crescer na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai dizer isso. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você precisa acreditar que é possível acontecer com você. Diga comigo, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que é possível acontecer comigo. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho fé para os outros, mas eu não tenho fé para mim. Você precisa acreditar. Pode acontecer com você. Pode acontecer com você. Você precisa acreditar nisso. E como você precisa acreditar nisso? Como? Interessante que a graça também tem um inimigo. E qual é o inimigo que me impede de crescer na graça? O inimigo que impede de você crescer na graça, diante de Deus e diante dos homens, é motivação errada. Diga comigo, motivação errada. Tudo bem, você quer crescer. Você quer crescer em alguma área na sua vida? Eu não sei. Mas a pergunta é, por que você quer crescer? Por quê? Por quê? Existe uma sequência de perguntas. O que tem a ver com a minha atitude? Como? É a estratégia que eu vou fazer? Quando? É o tempo? Como ou onde? É o lugar? Quem? É uma pergunta de identidade. Mas por quê? Porque é uma pergunta de motivação. Toda vez que você pergunta por que você quer fazer, por que existe essa pergunta, está linkada à motivação. Qual é a razão? Por quê? O que me leva a fazer isso? Interessante que Davi, quando ele se colocou a lutar contra Golias, havia um porquê. Qual era a motivação de Davi em lutar contra Golias? Por que aceitar aquele desafio se ele não tinha nada a ver com aquilo? Por quê? Por quê? Qual era a motivação dele? Ele revela a motivação dele quando ele está diante de Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 e 47. Davi diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou saltar aqui. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Qual é a minha motivação? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa era a motivação dele.
Essa era a motivação dele. E ele disse mais: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A motivação era boa, a motivação era correta. Quando você tem a motivação correta, você cresce. Quando você tem a motivação certa, você cresce. Mas quantas coisas na vida você já fez, influenciado por motivações erradas? Não, eu vou comprar isso aqui porque minha cunhada comprou, então eu também tenho que comprar. Ah, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, porque fulano fez, eu também tenho que fazer. Ou porque eu quero mostrar que eu posso, ou porque eu quero mostrar que eu tenho. Há uma frase que diz que as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a razão? Qual é o motivo? Quantas pessoas hoje estão completamente arruinadas? Por quê? Por causa de uma motivação errada. Tanto é que lá na frente, quando as coisas deram errado, você colocou a mão na cabeça e disse: por que eu fui fazer isso? Eu não precisava disso agora. Sim ou não? Motivação errada. Você precisa ter as razões certas. Se você quer crescer, você precisa ter a razão certa. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração. E se a sua motivação for honesta, se a sua motivação for justa, se a sua motivação for sincera e verdadeira, Deus, que conhece o seu coração, vai te honrar. Vai te honrar. E vai fazer com que as coisas venham dando certo, para que lá no final você seja honrado diante de Deus e diante dos homens. Talvez você possa até ser humilhado hoje. Talvez hoje você não está entendendo bem as coisas. Você está dizendo: pastor, minha motivação era certa, minha motivação era honesta, minha motivação era correta, mas eu não sei, parece que está dando tudo errado. Calma, espera. Ainda não acabou. Às vezes esse dar tudo errado faz parte do processo, para que lá na frente dê tudo certo. Deus te honrará publicamente, mas você precisa das razões certas. E como eu tenho as razões certas? Eu vou lhe contar uma história. Preste atenção nisso. Em uma cidade, havia um homem, um jovem. Ele era um violinista. E ele faria uma apresentação em um teatro. Eu poderia dizer que era ali o seu recital, um auditório grande, ou seja, ele ia fazer uma apresentação de escuta. O teatro estava lotado, havia um grande público. E ele então pegou o seu violino e começou a tocar. E ele tocou o seu violino. E quando ele terminou, o teatro se pôs em pé. E começou a aplaudir. E quando todo mundo ali que estava presente, que ele viu as pessoas em pé aplaudindo, ele pegou o seu violino, começou a chorar e saiu correndo por meio entre as cortinas e desapareceu e foi para o camarim. Um amigo dele que estava ali foi atrás dele e disse: ei, você ficou louco? Está todo mundo te aplaudindo. Vão lá para o palco. Ele diz: eu não posso. Não, sai daí, vamos lá, está todo mundo te aplaudindo. Ele disse: eu não posso. Como você não pode? Esse é o seu momento de glória. Ele disse: eu não posso. Você viu o homem da quinta fileira? Ele não levantou. Ele ficou sentado. Mas e daí? Milhares de pessoas te aplaudiram
e você está triste, chorando, só porque uma pessoa não te aplaudiu. Ele disse, não é bem assim. Como não é bem assim? Todo mundo, o teatro todo te aplaudindo, só um não te aplaudiu. Ele falou, porque você não conhece ele. E quem é ele? Ele é o meu professor de violino. Em outras palavras, ele conhece todos os erros que eu cometi. Eu não sei quem tem te aplaudido. Eu não sei quem tem te dado tapinha nas costas. Eu não sei quem tem te bajulado. Eu não sei quem tem te elogiado. Mas uma coisa eu sei. O homem da quinta fileira, não é o homem da quinta fileira. O que eu quero te dizer. Você pode agradar todo mundo aqui na terra. Mas se você estiver desagradando ele, de nada vale o teu sucesso. De nada vale as tuas conquistas. De nada vale o que você tem feito. Nada. Se a sua motivação não é certa, não vale nada. Se a sua motivação não é correta, não vale nada. A minha pergunta é, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Eu vim aqui para te dizer em relação ao seu crescimento. Se todos estiverem te dando tapinha nas costas, te aplaudindo, porém se Deus não estiver satisfeito e alegre com você, não faz diferença nenhuma. Sabe por que não vai fazer diferença nenhuma? Porque você pode ter tudo, mas dentro de você existe um vazio que por nada se preenche. Por mais que você conquista, você não se satisfaz, você quer mais. Por mais que você tem, você não se satisfaz, você quer mais. É esse vazio que Deus quer fazer preencher dentro de você, para que você cresça. Cresça em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens na terra. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. O crescimento é um processo natural. Você vai crescer. Você vai crescer. Mas todo crescimento tem empecilhos, tem bloqueios. E você precisa orar a Deus, para que Deus te dê graça, sabedoria, e que você possa crescer. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Que área da sua vida você não conseguiu crescer? Que área da sua vida você não rompeu? Você não prosperou? Que área? Que área da sua vida você busca crescimento? Que área da sua vida você busca romper? Feche os seus olhos. E comece a se lembrar de tudo o que você ouviu aqui nessa noite. Deus quer fazer você crescer em sabedoria. Mas talvez a tua falta de conhecimento. Pastor, e o que eu faço para ter conhecimento? Atitude, atitude, atitude. Nós vivemos numa época de tanto conhecimento. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo venha sobre você agora. E venha atuar justamente naquela parte que você está fragilizado. Naquela parte que você está fragilizado. Que área da sua vida você se encontra fragilizado? Que área da sua vida você encontra fraco? Que área da sua vida? É a sua saúde?
São os seus negócios? É o seu casamento? São os seus filhos? Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos colocamos diante do Teu Santo Espírito. Senhor, a Tua palavra nos mostra em centenas de passagens sobre crescimento. E é possível que alguns de nós, não estejamos crescendo em alguma área da nossa vida. E porque não crescemos, nos entristecemos, nos abatemos, nos angustiamos. Senhor, eu peço agora que o Senhor sonde os corações aqui presentes. Eu peço agora que o Senhor sonde as vidas que aqui estão. Como o Senhor quem faz um exame de uma ultrassonografia. E o Senhor veja, Senhor, o que está acontecendo dentro dessa pessoa, na alma dessa pessoa. O que essa pessoa está passando. O que essa pessoa está vivendo. Pai, eu oro a Ti nesse momento. Pai, eu busco a Tua presença nesse momento. Pai, como eu orei essa tarde, para que nesse momento, essas pessoas pudessem crescer. Essas pessoas pudessem crescer. Toca agora, meu Deus. Toca onde há empecilho ao crescimento, toca aonde há barreiras no crescimento, toca, meu Pai, toca, meu Senhor, toca, meu Deus, toca, meu Senhor, toca, meu Pai. Toca nessa pessoa, toca agora, vem com teu poder, vem com teu poder, vem com teu poder, vem com a tua presença, e vai tocando agora, no coração, na alma, na mente dessa pessoa, e comece, Senhor, a provocar uma transformação, comece a provocar uma transformação.